Vou falar exatamente como a gente faz dentro da escola. Não vou revelar algumas coisas, porque é lá do segredo. Dentro da escola nós temos o nosso secreto, porque algumas coisas que a gente fala aqui nas redes sociais assim abertas traz sérias consequências, né? Que justamente esses ensinamentos de Santo Edegarda, a medicina, a espiritualidade de Santo Edegarda, é um momento certo que ela está chegando e tem trazido uma mudança completa na vida das pessoas. E não todos têm interesse que todas as pessoas, as famílias, as crianças estejam bem e estejam com saúde, não só física, porque não quer dizer que se nós temos saúde física nós estamos bem. Isso não quer dizer. E Santo Edegarda vem e nos confirma isso. Às vezes nós estamos com estado de saúde bem, então eu não tenho gripes, não tenho tosse, não tenho febre, não tenho problema de estômago, intestino, não tô sofrendo com meu fígado, tá tudo bem, não tenho problema de pele, tá tudo legal. Mas e a parte espiritual, a parte psicológica, como que tá? Então tem esse tipo de doença também, esse tipo de enfermidade, Santa Edegarda trata, ela fala e ela traz, porque muitas vezes a gente ter algum tipo de problema físico, mas ter o nosso espiritual e o nosso mental ok, é um sinal divino. E às vezes a gente não entende, né, essa parte. A gente quer tá bem. Mas a vontade de Deus é que nós estejamos bem em todos os campos da nossa vida. Vocês estão ouvindo certinho? Alguém me dá um sinal aí se tá ouvindo certo. Se tiver alguma palavra que eu falo que vocês não entendam também, me mandem repetir. Que às vezes a cada 10 palavras, uma eu falo em italiano. Por força maior, gente, 20 anos aqui na Itália, cheguei aqui dia 17, dia da comemoração de Santa Edegarda. Olha só que cristocidência, né? 20 anos atrás, no dia de Santa Edegarda, aterrei, pisei em terras italianas para voltar rapidamente para o Brasil e já se passaram 20 anos. Tudo bem, Deus sabe de tudo. Vamos sempre nesse propósito, sempre nessa direção, porque é o que diz também Santa Edegarda. É Deus que decide da nossa saúde física, mental e espiritual. Então Deus tem sempre a última palavra e nós temos que entender isso muito, muito bem. Até ontem estava falando com uma minha cliente na nossa consultoria sobre isso, sobre a questão de que Deus tem a última palavra. E isso é muito importante. Então ela estava me falando que a tia dela estava com câncer e o médico deu 1 mês para ela. 1 mês, chamou os parentes e falou, ela tem 1 mês de vida. Aí já entraram com os tratamentos paliativos, né? Morfina, essas coisas ali. Mas justamente a família não aceitou o diagnóstico final, assim. E já começaram com outros tratamentos naturais, algumas indicações de Santo Edegarda, algumas coisas. E a tia dela tá se recuperando, tá bem. Tem o câncer? Tem, mas tá com uma qualidade de vida. Então, assim, é muito importante a gente não aceitar certos diagnósticos, porque a última palavra quem tem é Deus. Amém? Então, bem-vindas quem está chegando agora. Eu estava aqui falando algumas coisas de como vai ser nossa aula de hoje, nosso encontro, justamente para que vocês chegassem em tempo de participar. Estou aqui, vou mostrar para vocês a apostila, porque a cada aula dentro da escola vem entregue uma apostila correspondente. Tudo que eu falo na aula, eu entrego por escrito. Um ou outro comentário que eu deixo fora, mas o restante vai tudo por escrito. As aulas eu passo através de um slide, de modo que eu não tenho que confiar na minha memória. Eu não estou usando e nem pretendo colocar a mim, entende? Nessas aulas e nesses encontros. Quem tem que aparecer a medicina que eu utilizo, a espiritualidade que eu utilizo, de base estão nesses livros aqui, que não são livros secretos, são livros de Santa Edegarda, e específico esses dois aqui é sobre a aula de hoje, que é o que fala da causa e cura das doenças, e aqui tem uma parte da espiritualidade, que também está relacionada, também não, está completamente relacionada com as doenças. Então, são esses livros aqui, são muitas páginas, sim, pra gente ler. A gente lê uma leitura, são leituras difíceis, tem que reler 2, 3 vezes, para daí chegar a
não digo nem conclusão, porque a gente sempre sabe que a conclusão é de Deus. Mas nesses livros aqui, nesse daqui tem 2.000 remédios de Santo Hildegard. Ó, o livro, coitado, tá todo... E nesse daqui, olha, esse daqui, então, ele tá bem sofrido. Nele tem a causa e a cura. Então, nesse livro, Santo Hildegard entra contando o que aconteceu com a pessoa. Vamos entrar agora diretamente na aula. Então, ela diz que nós somos formados pelos 4 elementos. Presta atenção. Os 4 elementos, quais são? Água, terra, fogo e ar. Se nós voltarmos realmente lá na Gênesis, a gente vai ver, essa aqui é a apostila. Essa aula de hoje, dentro do Clube Viríditas, na Escola de Santo Hildegard, vem liberada junto com a aula. Então, nós somos formados pelos 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Vamos voltar na Gênesis. Passou-se os dias da criação, chegou no dia em que Deus criou o homem. Como que Deus criou o homem? Ele pegou o barro, moldou. Ó, o barro é o que? A terra. Moldou com água para fazer esse homem. Aí ele colocou secar a água, né? Ó, apareceu a água. Ele colocou secar no sol. O fogo, o sol. Então, já o terceiro elemento. Vocês estão acompanhando? Deus pegou e foi e soprou o sopro de vida no nariz do homem, o ar. Então, nós somos formados pelos 4 elementos. Se um desses 4 elementos estiverem desequilibrados, nós estaremos doentes. Então, vamos agora à parte que Santo Hildegard nos avisa desse fato, que muitas vezes a gente não presta atenção, a gente não entende o que está acontecendo, mas parte tudo daí. Ela diz que a gente não pode existir sem esse princípio cósmico e que tudo colabora nessa ordem, nessa harmonia. Vamos ver aqui. Ela nos diz, estou aqui dentro das minhas slides. Então, foi assim que se arruinou no homem a harmonia de origem perfeita, por causa do pecado original. Porque depois que a gente foi criado, estava tudo perfeito, estávamos vivendo lá no paraíso, são as nossas heranças. O que aconteceu? O que nós fizemos? A gente pecou, o pecado original. Adão foi lá e fez aquela confusão. Em seguida, deu essa confusão dos humores, dos 4 elementos. Então, esses 4 elementos, água, ar, fogo e terra, se confundiram, se misturaram. E ali desencadearam-se 24 doenças básicas. Então, Santo Hildegard fala que a gente pode adoecer com 24 doenças. A medicina moderna nos fala de 6.000 doenças. Entendeu? Por que essa é a medicina do momento? Por que a gente tem que ter o conhecimento dessa medicina e aplicar na nossa casa, na nossa vida? Principalmente nos tempos difíceis que virão. E por que eu dou sempre essa apostila? Por que eu dou sempre o material traduzido? Porque eu sei que, primeiramente, no Brasil não tem esses livros aqui. Não tem nenhum desses livros aqui traduzidos. Nenhum. Não está no português. E eu li para você esses livros, eu estudei ele para você, então eu vou te dar eles mastigado. Você pode pegar os livros, ler os livros, estudar os livros, reler os livros, e daí tá tudo bem, a gente vai estar ali, depois a gente vai poder conversar a respeito de tudo que está escrito aqui, do passo a passo de Santo Hildegard. E o que vai acontecer? Quando chegar um momento em que a gente não tiver aonde recorrer, a gente tem uma apostila para a gente ler e buscar uma solução. A gente tem uma erva no nosso armário ali, no nosso jardim, onde a gente pode buscar uma solução. A gente tem um alimento que tem uma durabilidade maior também na nossa despensa. E isso é importante que a gente tenha essa consciência. Que o dia de amanhã pertence a Deus, certo? A gente não tem que ter ansiedade. E a gente também não é para a gente ter medo, mas é para que nós estejamos preparados. Porque isso é um aviso de Nosso Senhor, que a gente estejamos preparados. Se a gente estiver preparado, quando acontece o fato, a gente tem como continuar procedendo na nossa vida sem desespero. Isso funciona para as doenças. Então, hoje nós estamos saudáveis. Amanhã tem isso, tem aquilo, tem algumas palavras que eu não posso falar, tipo vírus, acho que não pode falar. Chega, atinge a pessoa, como é que faz? Como que a gente vai manter essa imunidade? Como que a gente vai cuidar disso? Como é que o nosso psicológico vai ser cuidado? Então, tudo isso tem dentro dessas aulas, dentro da medicina, a espiritualidade de Santo Hildegard. Do momento que a gente aprende e que a gente vai
colocando na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai modificando o nosso modo de pensar e a farmácia, olha, a gente quase não vai mais precisar. Graças a Deus. A não ser que a pessoa queira, né? Vamos seguir aqui com os nossos slides. Então, Santa Edgarda, eu já falei que ela diz que são só 24 doenças. Aí algumas, quando são as doenças internas, elas podem virar até 40, mas não existem essas 6.000 doenças que a Santa Edgarda fala. Então, quando vocês me perguntam, Lilian, para tal doença, e fala o nome da doença específico, com o grau, com isso, com aquilo, eu não posso te responder. Uma que a medicina de Santa Edgarda é uma autocura, é uma automedicina. Você vai aprender comigo essa medicina e você mesmo vai se autoanalisar e vai falar, não, realmente, nesse caso aqui eu posso usar para mim esse coisa aqui. Vou testar. Fiz aquele tratamento ali, não funcionou, então acho que não era para mim aquele ali, mas eu vou fazer aquele outro. Vou fazer aquele outro, pronto, deu resultado. Para minha família, na minha casa, qual que é a rotina, qual que é que funciona, o que funciona para mim. Você vai fazer e vai utilizar. E ali vai ficar uma prática, uma rotina, e depois vai estar tão englobado dentro da tua família, da tua vida, que muitas coisas acabam, que você não vai ter mais nem tanta preocupação, porque já está ali inserida. E é muito individual. Às vezes, assim, o chá que faz bem para mim, para você não vai fazer efeito. Ou vice-versa, ou o tratamento, o alimento, a rotina de sono, a rotina da manhã com Santa Edgarda. Então, é tudo muito personalizado, depende mesmo da formação de cada um, porque nós somos formadas e formados por um elemento a mais ou a menos. Então, eu, no meu... nos elementos pelas quais Nosso Senhor me constituiu, pode ser que eu tenha mais ar, que eu expando, que eu voo, né? Sendo também uma sanguínea, então uma pessoa mais assim. Já quem tem mais fogo, que é mais sol, que é mais irado, assim, aquilo aí tem que ter um outro tipo de tratamento para ele. E quem tem mais tranquilo, que é mais ali, que é mais fleumático, é mais água ali, mais paradão, é um outro tipo. Então, na medicina de Santa Edgarda, tem essas diferenças, como tem na medicina normal também, né? A gente vai lá no doutor Cataflano, no doutor paracetamol, não todo mundo vai se curar com o paracetamol e o Cataflano, não sei se eu posso falar nomes de remédios aqui. Então, temos que buscar outras alternativas, no sentido de ver que aquilo ali para mim não deu efeito, eu tenho que buscar uma outra solução e ir atrás. Eu tenho, assim, minhas clientes que agora a gente só continua na mentoria, que me falam, nossa, Lili, eu usei tanto isso, passava assim 3 semanas tomando remédio, tomando antibiótico e nada, na minha família, e as crianças, era uma loucura. Agora, usando esse elemento, que eu já fiz o teste, primeiro eu testei tal chá, não funcionou, testei tal comida, não funcionou, agora eu testei esse daqui, ó, criança dorme a noite inteira, a gente não tá mais com esse problema de catarro, é tosse, é gripe, é nervosismo, porque desestabiliza toda a família. Então, se a família não tem um bem-estar, ou tem que ficar toda hora, tem que levar esse no médico, ou tem que levar aquele não sei aonde, eu vou fazer um tratamento, desestabiliza tudo. Então, quem passa isso, quem vive isso, sabe o que significa? Agora, que você aprenda como administrar a tua vida, como administrar a tua casa, com o auxílio de Santa Edgarda, que é a nossa intercessora aqui. É uma oportunidade única. É uma oportunidade, porque essas aulas você vai fazer quando você pode. Aqui uma coisa que eu priorizo mesmo dentro da escola de Santa Edgarda é o tempo. Porque quem é mãe de família, quem é profissional, quem tem que trabalhar, quem é estudante, não tem o dia inteiro, gente. Eu não tenho, pelo menos. Então, eu faço em base aquilo que eu valorizo para a minha vida também. Então, eu sei que em meia hora de estudos, eu posso ir lá e resolver uma questão de gripes, de catarro, de continuação. Ótimo, eu vou utilizar aquela meia hora para isso, eu posso dedicar aquele tempo, eu posso dedicar 20 minutos, eu posso dedicar 1 hora, mas eu não posso passar o dia inteiro lendo um livro, ou às vezes, entendeu? Ou fazendo isso, fazendo aquilo. Então, assim, aqui esses estudos, vocês sabem que eu dediquei tempo, porque Santa Edgarda providenciou para mim esse tempo. Porque teve o dia que eu pensei, não, eu vou fechar isso tudo, vou parar com isso tudo, a minha vida é outra. E aí Santa Edgarda mandou uma mensagem para mim, através de uma missionária, e eu entendi que não é a minha vontade. Então, assim, é o que Deus quer para mim. Então, eu estou disponibilizando isso para vocês, que é o que eu estudei, o tempo que eu recuperei de uma maneira milagrosa, porque eu não tenho esse tempo,
para distribuir isso aqui para vocês na Escola de Santo Edgardo, no Clube Viriditas. E ali dentro você tem esse passo a passo e o que é mais importante, você fica com material para continuar aplicando. Então tem que ser de fácil aplicação. Você fala, não tenho tempo, eu não gosto de isso, eu gosto de mais tempo. Aí é outro caso. Mas assim, esse é o nosso compromisso. Vamos seguir aqui. Podemos recorrer, como diz a ciência moderna, à história do desenvolvimento do ser humano. E aos 3 tecidos do qual se desenvolve o corpo humano, ou seja, a ectoderma, mesoderma e endoderma. Agora vamos entrar nessa parte aqui. Formando assim a base dos 3 grandes grupos de doença. Então nós vemos a formação de base dos 3 grupos de doença. As doenças dos tecidos externos estão relacionadas com a estrutura do corpo, segmentar do corpo, do sistema nervoso, como a pele. A pele é um órgão sensível, é o maior órgão que nós temos e que absorve tudo aquilo que tem fora. Então, e ela responde através do sistema nervoso a um grande número de estímulos. Por exemplo, se tiver muito calor, você sente que tá calor através da pele. Tá muito frio, você tá com frio, você sente através da pele. Dor, leva ali um tropicão, vai estar com essa dor porque você sentiu na sua pele. A percepção de contato, se a pessoa te aperta muito forte, você sabe que aquilo ali é através da pele, essa sensação. Se queimou, é a pele. Então, assim, essas sensações ali. E isso vai da cabeça aos pés, porque nós somos todos cobertos, né, por essa pele. Vou saudando as minhas amigas que vão entrando aqui. Bem-vindas! Senão parece muito sério quando eu tô fazendo as aulas aqui em Santo Edgardo. Então, eu gosto dessa parada, que é uma recomendação do Padre Rô. Então, as doenças do tecido médio, que é o segundo grupo de doenças, elas afetam o tecido conjuntivo e os vasos. Por exemplo, as doenças reumáticas degenerativas, catarro, resfriados e doenças que dificultam a eliminação e evacuação já está no segundo grupo de doença. Então, o primeiro é o grupo de doença, aquela da superfície da pele. Essa segunda, a gente já entrou um pouquinho dentro do nosso corpo. Vamos para o terceiro grupo. Ali a gente está num momento já bem mais avançado, que são as doenças internas graves. Então, a gente está falando do câncer, da icterícia, hidropísia, doenças intestinais que estão ligadas ao tecido interno. E ali a gente pode contar mais ou menos 40 tipos de doença. Chegou aqui o momento que ela se divide. Então, de 24, ela pode chegar até 40, mas não às 6.000 que a medicina moderna fala, sempre segundo Santa Hildegarda. Então, eu falo aqui do que a gente estuda com Santa Hildegarda. Aqui pode sair também as doenças internas, distúrbios estomacais, intestinais. Pode se apresentar também como doenças da pele. Essas doenças internas, do nosso terceiro grau, elas podem aparecer na pele e elas também podem ser projetadas no intestino através da pele. Aqui entra um momento que às vezes assim, são algumas doenças difíceis de diagnóstico, que Santa Hildegarda já 850 anos atrás, quase 1000 anos, já sabia, ela já identificava. E isso é impressionante, Eu fico, não tem como acostumar. Por isso que eu quero cada vez mais distribuir o que eu leio, o que eu aprendo nos livros, através de apostilas, através dessas aulas registradas, gravadas com o passo a passo, porque o que Santo Hildegarda nos deixou através das visões. Então essa aqui é a medicina de Deus, que todos que somos católicos e cristãos temos que ter acesso. Então é isso que é o meu intuito. Então Santo Hildegarda descreve terapia detalhada para cada uma delas, dessas 24 ou as 40. Humanamente falando, um diagnóstico como encontrado apenas em Santo Hildegarda é extraordinariamente importante para o caminho da recuperação. Então, vamos falar aqui um escrito de Santo Hildegarda. Ela falou o seguinte: para a glória do seu nome, Deus criou o mundo com seus elementos. Ele os fortaleceu com os ventos, os amarrou com as estrelas e o encheu de todas as criaturas. No mundo, ele cercou o homem de tudo, dotando-o de uma grande força, para que toda a criação pudesse ajudá-lo. Toda a natureza deve servir ao homem, para que ele possa agir com ela, pois o homem
não pode viver nem existir sem a natureza. Então, Santa Edgarda sempre nos volta a Gênesis, ela sempre fala da nossa criação, da nossa formação, ela fala de religião, quem tem a última palavra é Deus, os remédios vão nos curar ou não, depende de Deus, porque pode ser que Deus tenha um outro tipo de cura para nós. Então, a medicina de Santa Edgarda é muito especial mesmo. E aqui nós não podemos viver sem a natureza e toda a criação. Então, todos os animais, especialmente aqui nesse livro, tem toda a parte animal, vegetal e mineral. Então, é nesse livro aqui que Santa Edgarda fala desse passo a passo nos 2.000 remédios. Ela fala de um por um da criação de Deus e como podemos utilizar e para quais doenças, em quais momentos, para quais características de pessoa. É incrível. O sentido da doença, que a gente entra já um pouquinho mais no profundo, porque qual o sentido da doença? É claro que podemos fazer desaparecer a dor, qualquer coisa que nós estivermos sentindo, com remédios modernos. A gente vai lá, toma. Mas aí, a Santa Edgarda nos chama a pensar antes, de me preocupar do porquê que eu estou havendo contínuas dores de cabeça, contínuas dores de estômago, problemas de coluna. Aí eu tô falando assim, dando indicações do que pode ser que esteja acontecendo. Por que os meus filhos estão sempre doentes? Por que na minha casa não tem essa estabilidade de paz? Por que tenho sempre essa situação? Qual que é o sentido da doença? Esse é o fundamento. Ela nos leva, antes de nos dar o remédio, ela dá também o paliativo, mas entender. Porque para cada doença tem um correspondente psicológico. Isso daí a gente encontra, né, através da medicina de Santa Edgarda. O que Deus quer me dizer com essa doença? Um doente curado por Santa Edgarda torna-se muito mais saudável do que antes. O que não pode ser conseguido com métodos modernos de tratamento, você consegue com a medicina de Santa Edgarda, com os tratamentos de Santa Edgarda. Então, quando a medicina moderna chega e fala, não tem mais jeito para você não tem cura, como falaram para a tia dessa minha conhecida, né? Ela fala para ela, não, é um mês de vida que a senhora ali vai ter, não tem mais o que fazer por ela. Então, assim, ela levou foi uma condenação, porque é uma condenação. Mas os familiares não aceitaram e subentraram com outras possibilidades. E a senhora está vivendo. Já passou um mês, já passou 2 meses. Então, só que no momento que chega como falar, gente, isso daqui? Uma imposição dessa, você vai durar um mês. Dependendo do estado da pessoa, dependendo de como a família recebe essa notícia, ou esse fulano não tem cura. Entende? Como a família, como você percebe, você recebe, mas não, para eles lá, para aquele tipo de problema, não tem jeito. Do momento que você recebe isso daqui e acolhe nesse modo, realmente a tendência é essa condenação, porque isso é uma condenação. Quem recebe e sabe que a última palavra é de Deus, não aceita, entende? Não aceita, por quê? Porque é Deus que vai decretar a última palavra. É Deus que pode falar, você tem 1 mês, você tem 2 meses, você tem 10 anos. Vou aproveitar e vou contar de uma minha tia. Ela durou 10 anos depois que os médicos deram 3 meses para ela, tia Maria. Ela teve de tudo, foi até atropelada de moto depois que ela já estava condenada. Depois de uns 5 anos, então ela fez muitos tratamentos para câncer e ela sobreviveu e ela teve uma vida boa, não é que ela estava ali sofrendo em cima da cama, ela fazia os tratamentos dela e durou muito mais tempo do que aquilo que tinha sido previsto para ela. E foi uma bênção que ela pôde acompanhar mais tempo os filhos dela, né, antes de vir a falecer, e isso foi maravilhoso. Vamos para frente com os nossos slides aqui. O melhor remédio, segundo Santa Edgarda, é o modo correto de viver e a alimentação. Então, é bem antigo já esse caso aí também. Então, é o começo da medicina. São 2 fatores mais importantes que os remédios e as cirurgias. Então, se cuidar dessas 2 situações aqui, a gente pode até chegar a pensar um dia que a gente vai ficar surpreso quando a gente precisar fazer alguma cirurgia, algum tratamento um pouco mais assim invasivo.
O poder do espírito é um elemento decisivo no tratamento das doenças. Quem falou isso? Foi Santo Legarda? Não. Foi o pai da medicina, Hipócrates. Hipócrates falou: o poder do espírito é um elemento decisivo no tratamento das doenças. Santa Hildegarda falou o seguinte: a alma deve permanecer calma e equilibrada para manter distante a melancolia. E aqui a gente começa com a revelação secreta de hoje. Quem é o grande terror da nossa saúde física e espiritual, né? Eu já falei o nome dela aí, acabei de falar. Quem entendeu, pode escrever aí. Qual que é o grande mal da nossa saúde? Vamos ver se alguém prestou atenção. Eu falei o que falou Hipócrates, o pai da medicina, e daí eu falei a frase de Santo Hildegarda. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou falar o que é a saúde. A saúde não é apenas a manutenção do equilíbrio interno do organismo, mas também em relação ao ambiente externo. Ó, a Karine tá sabendo de tudo. Karine, aprovada. 10 para você. Devemos continuar, negociar continuamente as condições para o nosso equilíbrio. Muito bem. Quando isso não é possível, a resposta natural é lutar ou fugir para eliminar o que nos impede de estarmos em equilíbrio. Então aqui a gente tem uma parte importante também. O ambiente externo, onde nós estamos vivendo, a parte espiritual também, Melissa. Mais uma resposta certa. O ambiente que nós estamos vivendo. Dentro de nós e fora. Então, se eu estou num ambiente difícil, complicado, sujo, ou cheio de plástico, ou química, ou luzes azuis, sem contato com a natureza, então isso daí também vai me fazer adoecer. Por isso não é possível a resposta natural, que a gente luta ou foge. Quando chega muita situação pra gente, a gente começa essa questão ali do luta ou fuga. É um instinto natural do ser humano. Então, a fé, a alegria, a confiança na vida proporciona à pessoa uma relação saudável consigo mesma e com o mundo que a rodeia. Isso aqui é a parte do neurologista, a defesa imunológica. A defesa é positiva e útil quando se trata de agentes físicos ou psicológicos negativos. Não posso falar aqui, acho que é a palavra vírus. E eu acabo falando, né? Uma pessoa assediadora muitas vezes no ambiente nos convida a acolher o estranho, o diferente, o novo, porque são portadores de características específicas e vontade de Deus, mas estando enraizados no medo que nos limita a nossa abertura. Então acontece que nós temos essa defesa natural, que é de luta ou fuga. Mas nos ambientes, em algum momento, se a gente se encontra que a gente não pode utilizar nenhuma nem outra, esse instinto ele explode interiormente. Eu não posso fugir daquele trabalho ruim. Mas também eu não quero estar. Então você não pode lutar contra e não pode fugir. Aí aquilo fica interno e ali desencadeia muitas doenças. Não sei se eu consegui me explicar aqui em um modo que, sem usar muitas palavras que eu tenho escrito aqui, porque aqui na rede não pode. E aí acontecem essas doenças. Então eu tô doente por causa de quê? Porque eu não posso lutar, que é o meu instinto, não posso fugir, que também é o meu segundo instinto. Então eu sufoco essas duas situações e aí acontece uma série de danos para minha saúde. Essa daqui é uma frase que eu gosto muito. Eu vou até pedir para vocês, para repetir comigo, quem puder, quem não tiver no trabalho discretamente. Vou falar a frase. Cada não nos cautela, nos protege. Quando eu digo não, eu me fecho, eu protejo. Quando eu digo sim, eu me exponho. Vocês querem fazer essa experiência? Falem não, não, fechou. Sim, sim, abriu. Entende? Então, esse é um mecanismo que a gente tem que aprender a usar. Quando usar esse fechamento e quando usar essa abertura. E não ter o medo nem do fechamento, nem da abertura, porque é um equilíbrio que precisa de ter, nesses dois aí. Contudo, não existe outros inimigos além daqueles que nós mesmos declaramos como tais. Agora eu vou falar isso daqui pra vocês. Então, às vezes a gente fica pensando, fulano é meu inimigo, ciclano é meu inimigo. Então, a gente está declarando que aquela pessoa é nossa inimiga.
em virtude do nosso poder de discriminação. Então a gente discrimina e deixa pra lá, né? E a gente começa a se colocar assim, e nosso cérebro vai trabalhando nisso tudo, os vícios entram e subentram, e ali entra uma outra parte da medicina que acompanha essa daqui, que está nesse livrinho aqui, que tem não sei quantas páginas. Então, em tom alegórico, a barreira expressa uma forte defesa e uma agressão reprimida e inconsciente. A agressão se transfere da alma para o corpo, onde se enfurece, e para que a batalha não termine por falta de inimigos, sempre são assumidos novos interlocutores com aparência ameaçadora. Então, quando a gente sai de um problema, a gente busca imediatamente um outro problema, ou a gente sai de uma doença, ou a gente entra num loop de doenças, de mal-estar, de desavenças, de situações, porque a gente está sempre buscando aquilo ali, porque não resolveu o interno das virtudes, e acaba acontecendo essas situações, entende? A Lili Maria escreveu para vocês a frase, ficou ótimo. Ora, pois, é intuitivo lutarmos fortemente contra aquilo que tememos. Para que possamos nos curar, devemos enfrentar conscientemente o que tememos até que integremos e assimilemos. Aqui a gente volta lá e faz o gancho na parte de quando a gente pergunta por que eu estou tendo essa doença, por que eu estou passando por essa situação, por que eu continuo vivendo essa situação do meu psicológico, por que eu continuo tendo essa raiva versus aquela fulana, aquele fulano, por que eu tenho ansiedade, por que eu não consigo me mover diferente. Entra tudo dentro da medicina e da espiritualidade de Santo Edegarda. Não pode ser separado. De repente, a minha dor de cabeça é de tanta ansiedade que eu vou ter que enfrentar o dia de amanhã não sei o que, ou de pensar que as crianças estão doentes, ou de pensar que o marido está passando por uma situação, ou de pensar que eu ainda tenho que arrumar um marido, ou de pensar que qual que é a minha vocação, qual que é a minha missão, eu vou ou não vou definir. Então são as séries de altos e baixos que acontecem, e aí te dá dor de cabeça, aí dá dor na coluna, dá dor na cervical aqui na pessoa, e aí entendendo da onde que veio esse motivo aqui, não vai precisar tomar tanto comprimido. Pode falar comprimido, Marina? Não sei, eu falo as coisas aqui, por isso que a gente tem que ir lá para a escola, porque lá eu posso falar algumas palavras que aqui não sei se é possível. E isso vai diminuindo e vai entrando numa lógica de tranquilidade e as coisas começam a funcionar melhor nas nossas vidas. Eu digo porque é o que nós vivemos, é o que a gente aprendeu e é o que eu acho que eu tenho que distribuir para os outros também. Porque do momento que eu recebi essa graça, essa bênção, eu tenho que passar. Eu acho que eu não tenho que reter nada. Então, é como eu já falei talvez outras vezes, é como acender uma vela. Então, eu tenho sempre aceso uma vela. Se eu acendo essa vela, eu não posso escondê-la. Isso aqui debaixo da mesa é palavra de Deus, né? É bíblico. Então, eu tenho que iluminar. E isso aí é o que eu estou fazendo e passando para frente esse conhecimento. Quando tivermos feito tudo possível para derrubar esse muro interno, então nós mesmas construímos um muro interno, essa barreira invisível para expressar a vida e o amor por toda a humanidade, então as defesas imunológicas não estarão constantemente em alerta, se estabelecerá a serenidade e deixaremos de ver o outro como inimigo, ou pior, como agressor. Viu o que a Karine falou? Faz todo sentido. Prender a respiração sem perceber por preocupação e logo vem dor de cabeça. Exatamente, que daí a gente deixa de controlar, né, os nossos movimentos, a lucidez nos deixa, nos abandona e entra uma série de situações. Mas aqui, quando a gente derrubar essa barreira, esse muro interior, e a gente conseguir expressar a vida e o amor por toda a humanidade. Então, assim, um dos outros segredos da medicina de Santo Edegarda é o amor. Do momento que a gente deixar ressentimentos, situações, raivas e os vícios, que são grandes vícios, potentes, poderosos, estão ali, prontos para nos ameaçar, de lado e lutar, entrando com as virtudes, a gente tem uma melhoria na nossa vida, assim, de um modo assim, incrível, mesmo.
Nossas feridas mais profundas pertencem àquela fase da vida em que nos sentíamos desamparados e não tínhamos muitas possibilidades de nos defendermos corretamente. Aí depois a gente leva isso para a vida e a gente fala, agora eu sou grande, vou me defender de tudo, mas às vezes eu não estou nem sendo atacada e já me estou defendendo. E aí, quando esse excesso de defesa mete em alerta todos os meus órgãos, todo o meu corpo, eu fico toda ali concentrada em me defender do que vai acontecer, do que eu fico imaginando, adiantando, antecipando o futuro, que eu não sei nem se vai chegar. Então isso também a gente vê e aprende aqui com Santo Edgardo, e a gente segue nesse caminho aí. Para curar não basta o remédio, nem o médico, nos lembra Santo Edgardo, mas é preciso realizar verdadeiros atos sagrados. A celebração, a Santa Eucaristia, a reconciliação, a confissão, do amor curador de Deus. A dor que foi causada bloqueia a vida, nos separa da nossa natureza mais verdadeira e profunda e nos torna estranhos até para nós mesmos e para os outros. Chega um momento, sabe, aquela pessoa vai ficando tão estranha, você fala, nossa, não estou mais te reconhecendo. Né? Não te reconheci, ou pro bem ou pro mal. Se é pro bem, tá ótimo, né? Nossa, não reconheci, você tá tão bem. Mas se for para o mal, aí é melhor não, né? E aí entra a parte que a gente tem que fazer também dentro da medicina de Santo Edgardo, que é o perdão, que são as virtudes, e ir tratando isso daí em modo de ter novamente acesso à fonte original da alegria, a ter o acesso a Deus, que Nosso Senhor mesmo fala, se você tem algum problema com o teu irmão, vai lá, deixa a tua doação, o teu dom e vai fazer a paz, depois você volta a falar comigo. Então tem isso daí também, tem toda essa parte, porque é toda em cima do que ensina Nosso Senhor. O exercício das virtudes, que são remédio para a alma e para o corpo. Aí a gente começa a compreender como o medo e as emoções negativas dão origem a doenças ao longo do tempo. Então, o medo também é um grande causador de doenças. Muito grande. Uma intervenção de cura torna-se essencial para termos acesso ao poder da graça. Então, a gente precisa de uma intervenção de cura. E já sabemos que a graça é aquilo que chega grátis. Então, Nosso Senhor nos dá a graça. E a graça pressupõe a natureza. E do ponto de vista da medicina integral, é unitiva, corpo, alma e espírito, estão inextricavelmente unidos no homem desde a concepção. Então, quando a gente nasce, a gente não nasce só o corpo. A gente nasce com a alma e a gente nasce com o espírito. E isso daí a gente não pode separar, inclusive nos nossos tratamentos. E muitas vezes é feita uma distinção entre doenças somáticas e doenças psicossomáticas. Os supostos determinantes das primeiras seriam agentes físicos ou biológicos, enquanto as últimas entrariam em jogo causas predominantemente emocionais. De fato, estresse de vários tipos, físico, biológico ou psicossocial, podem influenciar o terreno biológico em que a doença ocorre. Naturalmente, o conceito excessivamente simplista de que toda doença corresponde a uma causa psicológica deve ser considerado, mesmo que agora esteja estabelecido que uma boa predisposição psicológica e um melhor funcionamento do sistema imunológico aumentem as chances de recuperação da saúde. Então, assim, a pessoa já perdeu saúde, está numa situação difícil, mas se ela tiver essa predisposição psicológica, vai melhorar bem mais rápido, vai ficar bem melhor bem antes que os outros. Aqui tem toda uma outra parte que eu acho que eu não posso falar aqui. E aí, vamos lá naquela parte que nós tínhamos falado antes, que a Karine falou, teve uma outra nossa amiga que falou também, acho que é a Vera, a Elisa também falou da parte também. O estresse, ou, para Santo Edgardo, a bile negra. Então, Santo Edgardo, hoje, estresse é a palavra moderna, né? É nova. Santo Edgardo é chamado de bile negra. É um estado patológico de forte tensão interna e externa que passa por 5 fases. Na primeira fase, você pode começar com a necessidade diária de um esforço, sabe? Na primeira fase, ó, estamos falando da bile negra, as 5 fases da bile negra. Marina, depois põe pra nós lá no feed, um post pra gente deixar bem memorizado. As 5 fases da bile negra.
A primeira é aquela fase que você começa, tem que fazer um esforço para levantar da cama, já precisa de um café, de um chá verde, um negócio para acordar. Então essa aí é a primeira fase. E às vezes assim até um golinho, tem gente que já começa aqui a beber nessa fase, na primeira fase. Já descansa mal, já começa a ter cansaço, insônia, falta de energia. Privação de energia é a falta da viríditas. Então, nessa primeira fase, subentra a bile negra e falta a viríditas. A viríditas é a força de vida. A viríditas, quando ela faz um referimento ao verde, não é somente a planta verde, porque às vezes está tudo seco e aí nasce uma plantinha verde. Então, essa ali é a viríditas. Essa ali é a força da natureza se manifestando através de Deus, porque é Deus que faz nascer. A gente não sabe como nasceu todas essas plantas, como que a gente tem tanto arroz, feijão, e isso dali, ela vem porque Deus quer que tenhamos esse acesso ao alimento e se manifesta assim. Mas a viríditas é muito, 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 muito mais. São inúmeras as descrições que a gente pode dar para essa palavra, e aqui eu gosto mais mesmo é virtudes. E as virtudes vêm do Espírito. Então, é o Espírito Santo de Deus que se manifesta. Então, é muito forte. A gente precisa pedir todos os dias o Espírito Santo de Deus e a viríditas, que é a mesma coisa. Então, vamos sempre lembrar disso. Vamos para a segunda fase da bile negra. Problemas interpessoais e auto-isolamento. Então, já passei por aquela fase que eu tô cansada, não consigo levantar direito, eu tô meio assim, ali começou a primeira fase. Entrei na segunda fase, eu já tô com problema, brigo com todo mundo, discuto, não consigo ver em paz. O auto-isolamento, não quero sair, não quero ver ninguém, não convido ninguém e começo ali. Já tô na segunda fase. Mãe, leu o que eu escrevi para quem também comentar depois. Marina escreveu para nós. Depois da live, vão no direct, no meu direct, e escrevam bile negra. Então, quem esteve ou quem passou aqui, está aqui nesse momento, depois vai lá no direct e me escreva bile negra. É isso, Marina. Foi o que a Marina me pediu para vocês ir comentarem lá no meu direct. Não sei o que a Marina vai fazer para vocês. Aí aqui, na segunda fase, né, nesse auto-isolamento, no problemas interpessoais, essa é a segunda fase da bile negra. E vocês vão vendo que isso aí tem um outro nome moderno. Mas isso daí Santo Hildegarda já tinha identificado há 1000 anos atrás. Ela faz o post, isso mesmo. Então quem quer saber mais sobre a bile negra, escreve lá no direct, bile negra. E a Marina vai fazer o post. Muito bem. Enquanto aumenta a facilidade de ficar com raiva por motivos insignificantes ou imaginários. Terceira fase. Combinado, a Elisa vai escrever depois. Fiquem aqui, daqui a pouquinho a gente vê. Distúrbios emocionais, é a terceira fase. Nessa terceira fase, a gente passou pela 1, a gente não percebeu, a gente chegou na segunda fase ali, a gente também não percebeu. Agora nós estamos entrando na terceira fase da bile negra. O sofrimento, a irritabilidade da fase anterior passa a ser uma constante. Então, assim, de vez em quando a gente estava meio chateado, estava meio isolado, agora começa a ser sempre. Eu quero estar sempre sozinho, não quero saber de ninguém, estou irritada sempre. E aí é tudo interno, às vezes você começa também a acumular coisas internamente, mesmo os poucos afetos restantes se esgotam lentamente. E aí, como solução, vou dar uma solução já aqui nessa terceira fase, para quem estiver se identificando na terceira fase, já começa o exercício das virtudes, e começar pela virtude da paciência, depois buscar a virtude da estabilidade, a moderação na alimentação e nas paixões. Então entra com o jejum ali. Daqui uns dias a gente vai ter a abertura do nosso grupo do jejum, que é um grupo que a gente faz a cada tempos assim, e vai ter em breve. Dor crônica. Chegamos na quarta fase. Na quarta fase, a dor física, através do qual o corpo toca a campainha de alarme, tipo assim, socorro, tá acontecendo alguma coisa. E a gente, às vezes, ainda não percebe que tá acontecendo isso. Então, denuncia com força a necessidade de sair dessa fase de resistência e ansiedade crônica que a gente já entrou e, às vezes, não percebeu. O primeiro sintoma físico, agora eu vou falar dos sintomas físicos da quarta fase da bile negra, é a rigidez muscular, principalmente na região do pescoço e dos ombros. Região lombar, o rosto, e aí a pessoa fala, Lilian, eu tô rangendo os dentes de noite.
Isso daqui é a quarta fase. Lógico, se não tiver algum outro tipo de problema dentário bucal, essa aqui, do nada, você tá empurrando, você dorme assim, como se você quisesse liberar as tensões internas fazendo isso. Mas isso daí tem um risco que pode causar ou agravar anomalias na posição da arcada dentária, as más oclusões, defeitos nas articulações e consequente ressentimento a nível postural. Então, às vezes, pode ficar até meio torta, meio encurvada. Então, essa dor crônica, essa quarta fase afeta todo o sistema músculo-esquelético. Então, pega toda a parte mesmo. E aí, o que acontece? Que a gente vai piorar, porque daí a gente fala, tô tão cansada, tô tão ruim, a gente volta lá pra primeira fase, a gente, chega no fim de semana, eu quero só dormir, vou ficar o dia inteiro no sofá, vou ficar de pernas para o ar, eu só quero fazer nada, quero acordar não sei que hora. Aí, quando você faz um descanso muito forçado e muito intenso, entra dor de cabeça, um mal-estar. Sabe quando você dorme assim, fala, ai, nossa, dormi, acordei tão ruim, porque era muito exagerado, você exagerou, fez demais. E aí Santo Edgardo também ela vem e corrige isso daqui. A gente tem que, até mesmo nessa parte, quando você se perceber que fez uma semana exaustiva, chega no fim de semana, quer recuperar aquilo tudo, vai dar problema, não vai ser bom. Então ela vem e nos avisa de não fazer isso, que resulta de uma má posição do sangue cheio de toxinas, que distribui por todo o corpo, causando as dores generalizadas. Aumenta ainda a enxaqueca do fim de semana. Fala, ai, todo fim de semana tô tendo dor de cabeça. Chega no fim de semana, eu tenho dor de cabeça. Quem já não ouviu essa frase, ou quem já não falou, fulana chega no fim de semana, tá com dor de cabeça. Olha aí, Santo Edgardo, nos avisando. E aí a gente chega na última fase, quinta e última fase da bile negra. Antes da gente concluir nosso encontro de hoje, saímos do longo período de resistência para entrar na variante crônica do esgotamento. Quando a gente chega na exaustão, chega assim, você fala, não aguento mais. Aí é um limite, é o último, é a fase final. Então, os danos invisíveis acumulados ao longo do tempo no corpo manifestam-se em doenças específicas, em grande parte favorecidas pelo enfraquecimento progressivo do sistema imunológico. Então, vai aparecer gripes e resfriados, úlceras, colites, asmas, hipertensão, defeitos cardiovasculares. Então, a pessoa pode começar a sofrer até do coração. E é a fase limite, que às vezes ali chega de ter que tomar algum medicamento, se apresenta uma depressão profunda, ansiedade, síndrome do pânico e uma série de doenças que hoje em dia tem nomes modernos para essas doenças, mas na época de Santo Edgardo vinha falar disso daqui. Você está nessa fase aqui, você tem que sair. Para sair dessa fase você precisa fazer o quê? Uma série de indicações de Santo Edgardo, a terapia, os remédios, vinho apagado, biscoitos da alegria, mudar a alimentação, mudar a perspectiva de vida de oração, contato com a natureza, aterramento, e ali ela dá todo o passo a passo para se recuperar, porque você viu como foi longa. Entrou na primeira fase, segunda fase, terceira fase, quarta fase, só quando chega na quinta fase que você fala, não aguento mais, já caminhou tanto, então já tá lá na frente. E aí voltar para trás, assim, não é que vai ser, nossa, agora tudo bem, agora eu já sei o que eu vou fazer aqui, vou tomar 3 dias esse chá aqui e vou tá boa. Não, porque esse aqui foi um período que foi longo, não foi de um dia pra noite que aconteceu todo esse aterramento, foi um sufoco, né, uma situação difícil. Então a medicina de Santo Edgardo já havia compreendido há quase 1000 anos essa delicada relação entre o corpo e a alma, entre emoções e doenças, e agora nós temos essa oportunidade de buscar, de voltar a utilizar essa medicina de Deus, esses remédios de Deus, e nos curar de coisas que a gente não precisa estar sofrendo. Porque acaba que tem toda a parte espiritual que a gente vê junto com Santo Edgardo, que um cristão infeliz não é um bom cristão. Um cristão depressivo, um cristão que está sofrendo, ele acaba perdendo, né, de louvar e agradecer a Deus, e isso aí é o que Santo Edgardo vem nos trazer, que a gente tenha sempre essa consciência. Esses são aqui os livros que eu falei para vocês do nosso encontro de hoje, e se tiver alguma pergunta eu vou responder antes da gente encerrar, porque essa foi bem especial esse encontro. Não sei se deu para entender bem, né, como funciona aqui a medicina de Santo Edgardo. Deixa eu ver, acho que tinha uma pergunta. Vale para asma de criança? O que, Karine, que vale para asma de criança? Ó, saindo da quarta fase, graças a Deus, rezando muito, Deus, Santo Edgardo, tem que sair mesmo. Não dá para ficar nessa situação, não dá, porque depois que chega na quinta,
fica bem mais complicado de sair. Então vocês escrevam ali no meu direct quando a gente terminar a live Bile Negra, que aí a Marina vai fazer o post das 5 fases da Bile Negra, que eu uso esse termo, que é o termo de Santo Edgar da Bile Negra, mas a Bile Negra quer dizer várias doenças modernas. Estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todas essas, tem várias outras doenças que daí não posso ficar falando muito nome de doença aqui. E você gostou de quero mais. É mesmo, amiga, nós vamos se ver mais lá, porque a Maria Cecília já está na escola, já fez a inscrição dela, porque quem está nos meus grupos, que já fez algum tipo de curso comigo, um tipo de terapia, por exemplo, já recebeu o link adiantado, então já garantiu a vaga. Eu quero falar também que as vagas são poucas, porque a nossa escola a gente funciona com um atendimento bem individual, então é bem próximos, né? Então nós temos assim, nós somos uma grande família, nós somos uma família, e ali o nosso clima é de fraternidade, de amor e de cuidado uns com os outros, porque é isso daí que Santo Edgarda tinha dentro do mosteiro dela. Eu estou indo para lá amanhã, eu vou partir em peregrinação, vou levar cada um de vocês que estão aqui comigo nessa live de hoje. Quem ver essa live em seguida, em sequência, a gente vai deixar por 24 horas. E também, quem precisar, quem quiser, manda nossa mensagem ali no direct. Tem o nosso número de telefone também lá no link da bio, e a gente vai estar respondendo. E entre para a escola. A Alessandra entrou agora. A Alessandra entrou, bem-vinda! Que alegria, nossa, muito. Voltando lá da Alemanha, nós já vamos ter aula ao vivo. A Elisa também é minha aluna, mais de um ano em tudo. É uma maravilhosa mesmo, devota, assim, Santo Edgarda, irmã do coração. Isso é maravilhoso. São os motivos, assim, que quando eu tento de não ir para frente com essa distribuição, aí eu recebo as amigas, as mensagens, né? Que é para continuar, para prosseguir e trazer esse conteúdo, esse material. Lembrando sempre que as apostilas ficam disponíveis com a aula. Tudo isso que a gente viu nessa aula de hoje, em modo resumido, está nessa apostila que tem lá na escola para os alunos da Escola de Santo Edgarda. Todas as aulas que contém lá, tem a apostila junto. Deixa eu ver o que a Karine me mandou aqui. As fases da Bile Negra explicam a asma, crianças também explicam. Vale para todos nós, adultos e crianças e idosos, Karine. Depois tem que, lógico, avaliar todo o quadro, tudo que tem, que está acontecendo, porque às vezes assim não é que vem diretamente, né? Deve ter acontecido alguma coisa, observar os ambientes. Então, assim, mais vale. Tem muitas crianças com depressão, tem muitas crianças sofrendo de ansiedade, tem muitas crianças com obesidade. Tudo referente a essas fases que subentraram em algum momento, algum trauma, porque pode ser que tenha acontecido, e isso ali Santo Edgarda nos indica, nos auxilia a identificar. Ela nos dá um olhar assim mais refinado, e a gente vai, depois que vai estudando ela, dentro da escola tem uma aula só sobre crianças, né? A medicina Santo Edgarda é também para crianças, então ela tem todos os tratamentos dela para as crianças, e os cuidados, e a parte espiritual também, porque a gente precisa abençoar nossos filhos, a gente tem que consagrar os nossos filhos, cobrir eles de palavras abençoadas mesmo de Deus para cada um deles, né? A gente tem que cobrir com a nossa cabeça, proteger, porque o mal gira no mundo e quer as nossas crianças, porque se corrompe uma criança, você não vai ter um bom adulto. Uma criança corrompida, olha, vira um péssimo adulto. E é o que os dias atuais querem, né? Que os adultos sejam corruptos. Meu Deus, então não posso falar também. Gente, não posso falar algumas palavras aqui e eu continuo falando. Mas agora eu não vou falar porque senão eu sofro aqui os bloqueios da plataforma. Nos vemos então na Escola de Santo Edgarda. Fiquem comigo, acompanhem os stories que eu vou estar postando a partir de amanhã. A nossa peregrinação, a nossa viagem. E todas as coisas disponíveis que nós estamos sempre fazendo e unidos com vocês, com a intercessão de Santo Edgarda. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Santo Edgarda, rogai por nós.